As imperfeições, elas são bem-vindas. Essa mulher não fica sobrecarregada pela ideia de que ela vai dar conta de tudo. Quando você busca esse resgate de ser mulher, também não é um ato de egoísmo, e sim um ato de amor, um ato de amor próprio e um ato de amor até para essa criança que está sendo ali cuidada por essa mãe. Tudo que é novo, você vai incluindo. Você não vai virar uma chave e falar, pronto, agora eu sou mãe. Sejam bem-vindos ao Tripla Visão Podcast. Estamos aqui novamente, Andréa Frei, Letícia Ramos e o Tito Belo. E hoje vamos falar sobre maternidade. Quais seriam as suas sugestões para a gente aprofundar no tema maternidade? Sentimento de culpa nas mães. Então eu acredito que sobre a culpa é importante falar. Culpa. Quando eu penso culpa no consultório, e eu sempre falo isso, é dívida, pendência. A gente deve, eu deveria... Né? Então, quando a gente fala culpa materna, normalmente essa culpa materna ela vem relacionada a pensamentos ideais de algo que eu não estou conseguindo cumprir ou não estou querendo cumprir. E esses pensamentos ideais, eles podem vir do próprio sistema, né, da própria família, da mulher, das exigências, da criação. Ele pode vir da sociedade, ele pode vir relacionado a uma cobrança em relação a, por exemplo, minha mãe foi assim, logo eu deveria ser o contrário. Então, e de repente na aplicação prática da história não dá muito para ser diferente. Então, a culpa ela vaga um pouco por esses ambientes internos. Você falou sobre sistema, sobre a parte sistêmica. Então eu posso dizer que você não precisa repetir o que te feriu para você continuar pertencendo. Isso faz parte do pertencimento ao sistema, não é verdade? Isso é bem complexo. E a neurociência, o que diz sobre isso? Então, continuando pela culpa, existe a minha mãe, foi a mãe que eu considerei ideal. E aí você vai seguindo, então, aquele padrão que você identificou como ideal. Então, o que é a mãe perfeita? Um padrão de mãe perfeita, igual a minha mãe, dedicada, que olhava 100% para os filhos e cuidava da casa. Então, você cria aquele ideal de mãe perfeita. Só que isso foi há 30, 40 anos atrás. E agora estamos aqui em outra realidade social, onde a mulher, ela trabalha, ela quer trabalhar, ela quer ser alguém além da maternidade. E aí vem os conflitos internos. Será que eu sou uma mãe suficientemente boa? Será que eu sou uma profissional suficientemente boa? Observando a minha esposa, eu sei que as repetições acontecem, assim como os homens também repetem os pais. As repetições acontecem quando você acaba de ter seu filho. Parece que instantaneamente você passa a começar a repetir padrões que o seu pai impôs em você, ou no caso das mulheres, que a mãe impôs a elas. E esses padrões começam a ser repetidos de uma forma ainda inconsciente, e com o tempo as pessoas, seja pai ou seja mãe, vão notando que isso existe, que esses padrões existem. Isso sendo satisfatório, isso pode se manter. Isso sendo insatisfatório, ele também pode se manter. Isso é um problema, isso gera problema. E como é que a gente lida com isso na visão mais ou menos? Então vamos lá. Como você vê isso na visão de filha comparado à visão de mãe? Mais ou menos é o seguinte, as imperfeições, a gente pode olhar de várias maneiras, né? Mas assim, os padrões que não são tão considerados funcionais, por exemplo. Funcionais é palavra de psicólogo. Os filhos podem olhar os comportamentos dos pais como algo não tão legal, certo? E aí eles querem não repetir aquilo, por exemplo. Mas repetem. Pelo ponto de vista, por exemplo, da mãe suficientemente boa, né? O que a gente entende? Que é uma olhada mais da psicanálise, vem lá da Melanie Klein, do Winnicott e tal, que são fantásticos. Você quer entender sobre maternidade, leia esses autores. E aí eles trazem isso, as imperfeições dentro da educação ou dentro da maternidade, elas são bem-vindas no sentido de que, essa mulher não fica sobrecarregada pela ideia de que ela vai dar conta de tudo e que ela tem que resolver aí na parte sistêmica todos os equívocos desses ancestrais, ou ao menos, né, da mãe e da avó. Mas quando você se vê como filha, vocês aceitavam isso? Que a sua mãe não desse conta de tudo? Eu, de fato, olhava para minha mãe como uma mãe, de fato, perfeita, assim, aquela mãe que se dedicou, sabe? Então, para mim, o maior desafio foi me tornar aquela mãe que eu idealizei e ainda fazer o que eu gostaria de fazer como mulher. E esse é o desafio hoje em dia.
Você conseguir se olhar como mulher e como mãe. O papel da mãe, pelo menos no início da maternidade, ela toma conta. Ela toma conta onde chega um momento que você não se vê como mulher. E aí você entra, então, nesse momento, o modo casulo da maternidade, que é se fechar um pouco e só maternar. Então você diz, o modo casulo da maternidade, então ele também vem da expectativa da perfeição que Isso. você imagina ter por conta de ter sido sua mãe uma pessoa perfeita à sua meu olhar. visão. É aquele pensamento, né? O parâmetro, né, ideal, né? Agora, do meu caso, como filha, por exemplo, eu não acho que a minha mãe tenha sido uma mãe perfeita. Mas quanto mais eu a amadureci, né? E eu mais nova, eu a admirava muito. Porque a minha mãe já era um pouco à frente da época. Então, ela não foi aquela mãe que ficou em casa e era dona de casa. E minha mãe sempre trabalhou. E eu admirava isso. E eu sentia a dificuldade que ela tinha em administrar esses dois lugares, o da mãe e o da mulher. Em parte, eu, como filha, a defendia no lado mulher em relação às imperfeições dela, por conta do olhar da criança de ver a dificuldade. Então, sabe aquela dó que você tem da mãe? E aqui a gente tem uma questão perigosa dentro do sistema, porque aí a gente troca um pouco de lugar. Né? Então, quando a gente tem dó de quem é maior que a gente, eu falo, aqueles que vieram antes, a gente acaba tendendo a querer cuidar. Né? Então, acho que, em parte, a minha menina, filha, quis cuidar. E, em parte, eu sentia a mágoa dela pela sobrecarga. Né? Então, aí soma-se a questão de defender, né, essas imperfeições e, ao mesmo tempo, demorar para cobrá-las. Né? Então, é sair do meu lugar de filha, de falar, poxa, mas está faltando isso aqui para mim, sabe? Aquela história. E quanto mais a gente pode, como filhas, principalmente mulheres, né, aceitar essas mulheres como elas puderam ser e escolheram ser, porque quando a gente tem dó, a gente não vê a escolha da pessoa também, né? A gente já coloca como vítima, de alguma maneira, de qualquer situação. Quando a gente aceita essa mãe como ela é, a gente pode aceitar melhor a gente como gente e a gente nas nossas escolhas, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, transformando aquilo que a gente herdou em força. Quando você fala, mesmo você considerando que sua mãe fosse uma mãe ideal, uma mãe muito presente e ideal no relacionamento consigo mesma, você talvez não tenha a ideia real do que dentro dela foi sofrido ou sacrificante, enfim, em relação a vocês como filhos, não é? E você já colocou uma relação um pouco diferente, onde sua mãe não era o ideal segundo a sua visão. Mas o que importa... Não, ideal segundo essa visão da sociedade, de que a mãe abdica de tudo, né? É o ideal. O ideal, a gente entra no... Quando a gente fala o ideal, a gente está entrando numa referência, né, de mãe arquetípica até, não é verdade? Isso. Então, vamos dizer assim, independente do olhar que a gente tenha da nossa mãe, independente do quanto a gente comprou de verdade do que ela era, porque, com certeza, acho que 20%, 30% do que a gente imagina não era isso, né? A gente não consegue ter a noção completa do que está dentro da pessoa e do que a pessoa está passando. Seja você uma pessoa que pense sua mãe como filha ou pense sua mãe como mãe, entende? A parcela de responsabilidade consigo mesmo, ela tem que existir para que você não a culpe de nada, não sinta dó, como você falou, não tenha a dó, não tenha culpa, não exija de si mesmo uma alteração de caminho que não se cumpra pelo seu eu, pelo seu cerne, pela sua verdade, mas se cumpra por uma compensação do que você reconhece da sua mãe. Isso eu acho que é uma visão metafísica muito interessante, onde você toma para si a responsabilidade de qualquer dificuldade. Mesmo considerando que a sua mãe seja ideal e você tente repetir isso, que é muito complicado, você está deixando uma parcela de responsabilidade para ela inconsciente. Puta, ela foi muito perfeita, eu tenho que ser também. Gente, sabe uma coisa que eu adoro falar? A mãe como figura arquetípica, né? E a mãe mulher, né? Então, uma coisa que, assim, gente, a tua mãe, ela já, né, furunfava antes de você nascer, né? A pessoa fala, não faz pensar nisso. Porque, em alguma altura, essa coisa do cuidar ou de, né, reverenciar de uma forma talvez exagerada, a ponto de você se aniquilar, que acho que é isso que você fala do casulo. Sim. Né, desconsidera, às vezes, a parcela dessa pessoa que é gente, tão gente quanto você.
E aí, cadê a tua parcela, gente, mulher, que vem antes de ser mãe? Né? Tem muitas mães que não querem mais transar, porque transar põe elas no papel de mulher. E assim, não, transar me atrapalha na função materna. É uma loucura isso, principalmente no início. Tem muitas mulheres que passam por isso, tem mulheres que não. Como ser mãe sem deixar de ser mulher. Exatamente. Ai, pera, que esse é o título do nosso livro. Vai sair. Temos projeto, Como Ser Mãe Sem Deixar Então de já Ser dá Mulher. É prévia. esse o nosso livro, vai sair. A gente fala já quando. Esse é o maior desafio, ser mãe sem deixar de ser mulher. Porque quando uma criança nasce uma mãe também, que ela nem sabia o que era ser mãe, ela sabia com base na mãe que ela tinha. Mas quando você se torna mãe, é uma experiência única e individual, né? E chega uma fase mesmo que você fica tão imerso, tipo mamãe urso, assim, né? Fica tão imerso no cuidado daquele ser que é tão dependente de você, que a tendência, muitas vezes, é dessa mulher ela se perder dos outros papéis e se identificar somente como mãe. O que eu acho que é normal. Tudo que é novo, você vai incluindo. Você não vai virar uma chave e falar, pronto, agora eu sou mãe. Você vai incluindo esse processo. A questão, o problema, não se faz quando você inclui o ser mãe na sua vida, mas sim quando você exclui o ser mulher. E eu acho que é uma escolha difícil. Né? A relação da mulher com a maternidade, única e exclusivamente no momento em que ela vira o casulo, né? Que assim, só sou mãe então, ela está intrincada, diretamente relacionada com a forma que o marido está atuando nesta conjuntura de temos um filho. Homens, juntos. prestem atenção, homens. Vocês fazem parte da construção de uma mulher que não se perde como mulher para ser mãe. Isso, exatamente isso. Então, culturalmente, o que nós temos? O filho é nosso, mas o filho é teu, né? Sim. O filho é teu. Então, é a noite de sono. Alguns homens hoje em dia, mais presentes, graças a Deus. Outros não, ainda é para mulher. Ah, mas o filho só quer a mãe. É verdade, o filho só quer a mãe. Menina, menino só quer a mãe. Mas você estando junto com essa mulher, você está mantendo o quê? A tua relação de parceria no trabalho. Quando a gente está acompanhado na tarefa, porque é uma tarefa conjunta, cada um no seu papel. Para os homens, às vezes, é muito difícil esse momento também, porque a mãe é como se tivesse dado, né? Ah, ficou 9 meses na barriga, isso já é um tempo. Para o pai é quando, de fato, a criança nasce que ele começa a ter essa experiência. E ele se vê, às vezes, muito excluído dessa relação. Então, muitos homens se retraem e, nesse momento, o casamento se perde. Porque a mãe, até instintivamente, vai defender a prole, que é esse serzinho que é completamente dependente. Né? Então, essa relação entre o casal é que vai tornar a maternidade algo mais sustentável e favorecer escolhas mais saudáveis para a mulher. Às vezes a mulher não tem ninguém olhando por ela e ela está ali se doando, se doando. Então vem uma exaustão emocional no meio disso tudo. É aquela exaustão de acordar de madrugada, porque a criança precisa ser amamentada. E aí começam as noites de sono, né? E muitas vezes, se o casal está bem junto, os dois acordam, os dois se ajudam. E isso é importante, porque a mulher não se sente sozinha nesse processo. Porque tem esse sentimento de solidão também, às vezes, no processo. Porque ela está ali se dedicando 100% e nesse lugar não tem ninguém olhando por ela, às vezes. Então, esse olhar, às vezes, o homem pode estar também nesse lugar, assim, ó, tô aqui por você. Se você precisar, pode contar comigo. Além de não estar sendo olhada, está sendo cobrada, né? Porque aí vem cobrança de todos os lados. Nossa, aí a sogra. Tirou a frase da minha boca. Estava esperando terminar para falar isso. Né? O próprio As marido, cobranças. porque agora está dando menos cuidado, né? Menos sexo também, porque no início é um pouco mais complicado, Cansativo, né? Por conta de todas as questões. Então, é desafiador, é quase sobre-humano. Sim. Principalmente os primeiros anos. Só que esses primeiros anos, normalmente, é o que ditam, né, a continuidade de uma boa relação ou uma boa crise oportuna no casamento, né? Quando a gente fala de cultura indígena, por exemplo, que aí tem outra perspectiva de como olhar para a criança e para a mãe. Uma mãe indígena, quando ela dá à luz, é uma tribo que olha pelas duas, pela criança e pela mãe. Muitos anos atrás, eu fiz um curso sobre a cultura merinaco. Olha que engraçado, lá do Xingu. Os merinacos, eles eram muito musicais, e aí eu acabei fazendo um curso a respeito deles, e uma das coisas que me chamou a atenção foi essa. Uma criança, ela é cuidada pela sociedade indígena, pela tribo como um todo. Ela é cuidada por toda a tribo. Claro que isso alivia. É claro que a gente fala isso como forma de saber que a criança, tendo amor, tá tudo certo para a criança. Ela tem amor de todos os lados. Claro que não sobrecarrega a mãe, mas isso é impossível na nossa cultura. Então a mãe tem que dar conta. E eu queria deixar uma frase, que você é um ser espiritual que
do sexo feminino, que depois disso você optou em ser esposa, é um ponto de referência para ser lembrado. Opa, antes de tudo, eu já sou mulher e eu escolhi ser esposa. Aí então eu Mas- escolhi ser mãe. Então, aí, pra mim, tem um ponto que isso é um peso e ao mesmo tempo pode ser libertador. E por que é um peso isso? Porque cai sobre responsabilidades, né, da mulher ter que administrar exatamente todas essas camadas que no momento da maternidade não dependem só dela. Eu não posso ir fazer uma depilação, se eu quiser, com meu filho pequenininho, eu não vou levá-lo e eu preciso deixar com alguém. Para deixar com alguém, ou eu vou precisar contratar e ter recursos, o que é o ideal. Eu falo assim, gente, quando você vai ter filho, tenha recursos para solicitar ajuda, porque isso torna a maternidade muito mais fácil. Eu não posso deixar com ninguém. Se eu precisar deixar, por exemplo, com um familiar, eu vou ter que dar explicação, eu vou ter que aceitar o posicionamento dessa pessoa sobre isso ou não. É uma barreira meio delicada, porque é isso, nós somos assim, 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 nós escolhemos e tal. Só que quando você tem um bebezinho, o teu patamar de escolha e as suas opções, elas reduzem demais. E aí você pensar nisso tudo acaba sendo um peso. Por isso que eu estou trazendo Sim. essa questão. No meio disso tudo, tem as perdas simbólicas, né? A perda de que você não tem mais aquele tempo só para você. Você não é, na verdade, de fato, você se perde, como, né? O seu eu, ele se perde, porque você está tão focado naquilo que acaba se perdendo. Então, nesse processo todo, porque a maternidade é um processo, né? É importante resgatar quem você realmente é. E como fazer isso? Como se resgatar? O resgate do eu tem algum momento que a mulher ela vai se ver nesse lugar onde ela não se percebe mais, ela não reconhece o próprio corpo porque de fato mudou. Ela está em constante transformação e assim, depois desse processo, ela não vai mais encontrar aquela mulher, ela vai encontrar uma nova mulher. Né? Também tentar ficar tentando encontrar aquela mulher que ficou lá antes do nascimento, talvez seja frustrante. Porque não adianta, você já passou por uma transformação, por uma vivência que é intensa e diária, 24 horas por dia. Então, não tem como você encontrar aquela mulher, mas é possível encontrar uma nova mulher. E como encontrar essa nova mulher? Eu vejo muito que é se permitindo. Se permitir, então, alguns momentos para você. E como se permitir alguns momentos para você? Ter essa rede de apoio. Pode ser uma rede de apoio contratada, pode ser uma rede de apoio com base em amigos e familiares, mas ter essa visão que é importante e você não vai dar conta de tudo sozinho. Tá certo. Então Né? já seria uma porta de saída. Você hoje tem mães que são extremamente ausentes em relação ao filho pelo trabalho, que passam o dia mesmo todo fora e o filho fica, né, com babás, com cuidadoras, ou quem não tem esse recurso que vai deixar o filho na creche, ou aquela que consegue um equilíbrio, etc. Mas o que eu vejo em comum, eu acho que o que existe é a necessidade da relação afetiva, o quanto puder ser dado. A relação afetiva, você pode estar presente fisicamente, mas está faltando com afetividade, assim como você pode estar muito ausente, mas ser muito presente afetivamente quando está junto, que é muito considerado. Hoje em dia, a questão do celular, como ela é muito forte, a questão do uso do celular, do computador, eu costumo falar que vale mais a pena você se isolar num ambiente onde você esteja longe de uma criança, trabalhando quando necessário, do que você estar ao lado dela constantemente trabalhando no celular, porque ela está sentindo uma mãe que está ali, mas não está presente. Sim. E, ao mesmo tempo, se você estiver ausente fisicamente, mas presente afetivamente quando estiver, ela vai ter referência de uma mãe presente. Sim. Não é verdade? Então, é importante entender que ser mãe não é se anular. Quando você busca esse resgate de ser mulher, também não é um ato de egoísmo, e sim um ato de amor, um ato de amor próprio e um ato de amor até para essa criança que está sendo ali cuidada por essa mãe. Escolha, priorize e saiba que você está fazendo uma escolha e que é uma escolha para a vida inteira. Então, como qualquer responsabilidade que você assuma, você escolher ou poder ter a escolha de, né, vou ser mãe, quero ser mãe, fui mãe, eu arco com isso. E aí, arcando com isto, e com tudo que envolve, né, então relacionamento com os meus familiares, tudo que eu puder tratar dentro disso, em termos até de autoconhecimento mesmo, é usar como oportunidade de cura, né, de processos que tenham relação com o cuidar e com o cuidado.